Aleluia. A igreja está cheia, glória a Deus. Antes de mais nada, quero saudar os irmãos que estão aqui conosco, os que estão em casa, conectados via YouTube, Facebook, todas as mídias sociais, com a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, antes da gente começar, posso lançar um desafio para você que está em casa? 30 segundinhos, a gente aguenta esperar a gente que está aqui. Marca aí, pelo menos 3 amigos, encaminha a live. 30 segundos, começando de agora. 30 segundos. Só marcar. Marca aí, 30 segundinhos, é muito rápido. Encaminha para alguém que precisa. 10 segundos faltam. Aleluia. Amém? Amém. Quero saudar mais uma vez os irmãos e os que estão aqui conosco com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé por um instante, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. O texto de hoje se encontra no livro de Esther. Esther, capítulo 3. Para onde eu tenho que olhar? Lá para cima? Esther, capítulo 3, versículo 2. O negócio é chique aqui, hein, gente? Aqui que vocês não estão vendo, mas tem aqui uma informação para mim. Estou me sentindo até num programa de TV. Pedir para retirar um Kia Cerato branco de placa ISS 2D28. Kia Cerata branco. Já foi? Então, amém, glória a Deus. Já foi, viu, gente? Estão só me trollando aí o pessoal da mídia. Esther, capítulo 3. Posso pedir só um pouquinho mais de retorno para mim? Eu estou aqui, um pouquinho mais de retorno, por favor. Esther, capítulo 3, versículo 2. A gente vai ler também Esther, capítulo 6, versículo 12 depois. Aí sim, bem pentecostal, bota um negócio bem vivo. Esther, capítulo 3, versículo 2, e depois Esther, capítulo 6, versículo 12. Amém? Todo mundo já achou? Antes da gente, eu quero só fazer um esclarecimento. Essa semana é porque todo mundo vai começar a reparar. Só que sexta-feira, já para entrar no feriado, eu quebrei meu dente. Então, irmãos, vocês vão ver, vão reparar, eu já quebrei mesmo, tá quebrado. E é isso. Só a segunda que eu vou ajeitar, senão todo mundo vai ficar olhando para mim, eu pregando, o dente dele quebrado, dente quebrado. Então, amém. Esther, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Amém. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vou ler mais uma vez. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Capítulo 6, versículo 12. Diz assim: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seus assentos, por favor? Tamo junto aí, viu? Tamo junto. Eu cresço, tu vem, tu vai, eu vou. Amém. Se eu tivesse que dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A História de uma Vida. A História de uma Vida. E antes de começar a discorrer, eu quero de antemão já pedir desculpa para alguns irmãos aqui tem irmãos que estudam homilética, se debruçam sobre o estudo da homilética, e muitos discordam de alguns métodos. Hoje nós iremos abordar esses dois textos,
mas não ficaremos só nele, iremos discorrer por todo o livro. Então, já de antemão, quero pedir desculpa aos irmãos da homilética. O título e o tema da mensagem hoje é a história de uma vida. Se a gente parar para ver, o capítulo 1 do livro de Esther vai falar a respeito de uma festa dada pelo rei Assuero e o convite que ele fez à rainha Vasti para que ela comparecesse à presença dele. Ela não vai comparecer e vai ser destituída do cargo. O capítulo 2 do livro de Esther vai falar que agora a rainha Esther vai ser levantada como rainha. E não somente isso, um homem chamado Mardoqueu vai salvar o rei de uma conspiração. O capítulo 3 do livro de Esther vai falar agora que Amã vai ser levantado como príncipe. E esse príncipe vai perseguir Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. O capítulo 4 do livro de Esther, esse mesmo Mardoqueu vai adiante de Esther e pede para Esther ir à presença do rei. No capítulo 5, Esther vai à presença do rei e o rei lhe estende o cetro de ouro. No capítulo 6, o rei vai perder o sono e vai ver que nada foi feito por Mardoqueu. No capítulo 7, toda a trama de Amã, que queria matar Mardoqueu, vai ser descoberta e agora Amã vai morrer. No capítulo 8, tudo que os editos que tinham feito contra o povo de Deus vão ser anulados e agora vão ter novos editos que vão beneficiar o povo de Deus. No capítulo 9, o povo de Deus vai sobressair sobre os seus inimigos. E no capítulo 10, vai falar a respeito da exaltação de Mardoqueu. Esse é um pequeno panorama a respeito do livro de Esther. E antes da gente entrar na pregação, preciso fazer alguns esclarecimentos. Se a gente parar para ver, o livro de Esther é um livro que vai começar com uma festa e ele vai terminar com uma festa. Então, durante todo o livro, nós vamos ver dois momentos. Momentos onde tem festa, onde tem alegria, e momentos onde não tem festa, onde não tem alegria. E nesse aspecto aqui eu quero fazer uma relação com a história das nossas vidas. As nossas vidas, se você parar para reparar, ela vai oscilar entre esses dois grandes momentos. Momentos onde as coisas vão bem, momentos onde está tudo legal, está tudo beleza, e momentos onde as coisas não vão tão bem. Momentos de angústia, momentos de dificuldade, momentos que não é de festa. Talvez você que tenha chegado aqui essa noite está passando por um momento de festa na sua vida. As coisas vão bem, as coisas estão legais, tudo bonito, tudo bacana. E o recado que eu tenho para você essa noite é: continue orando, continue buscando. Mas também você pode ter chegado aqui essa noite passando pelo outro momento de sua vida. Um momento que não é de alegria, um momento que não é de festa, é um momento de dificuldade, é um momento de angústia. E eu estou aqui para dizer uma palavra para você, uma palavra que é da parte dos céus, uma palavra que é para te encorajar. E essa palavra é: os dias de festa vão chegar na sua vida. Os dias de festa vão chegar na sua vida. Isso aqui já foi falado aqui, lá no Salmos 30, o pastor Rogério uma vez falou, que vai falar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nandinho gosta desse texto que está em 2 Coríntios 4:17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. O que eu estou querendo dizer é que a tribulação, os momentos de angústia tem data para acabar, e os dias de festa, os dias de alegria, os dias de honra vão chegar na história da sua vida. E eu preciso que você entenda que esse texto, esse livro, ela vai dar em dois lugares, basicamente: dentro do palácio e fora do palácio. Dentro do palácio e fora do palácio. O que eu tenho também para te dizer é que na história da sua vida, Deus vai cumprir os desígnios dele, seja dentro ou seja fora do palácio.
E o terceiro e último esclarecimento é que se a gente parar para ver o livro de Esther, a gente não vai ver a palavra Deus em momento algum. Você não vai ver a palavra Deus no livro de Esther, você vai ler e você não vai ver a palavra Deus. Mas Deus estava na história. Deus estava coordenando todas as coisas naquela história. E aqui, fazendo um paralelo com a história das nossas vidas, pode existir momentos na história da sua vida que você não vê Deus. Que as pessoas olham para a sua vida e falam assim, e não consegue ver Deus, mediante a tudo que você está passando, mediante a tudo que você está sofrendo, mediante a sua provação, as pessoas olham para você e nem vê Deus na sua vida, fala como é que Deus vai estar na vida dele, e muitas vezes até você pode olhar para a sua vida e não ver Deus, buscar a Deus e não ver Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um Deus que trabalha na história da sua vida, ainda que você não veja. Creio eu que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando ficou ali na casa de Potifar e foi entregue para a prisão, ele não via Deus, mas Deus estava trabalhando na história da vida dele, para que ele pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus está trabalhando na história da sua vida, ainda que você não veja. E agora a gente vai entrar na pregação. Esther vai para o palácio, e no palácio, ela não vai dizer qual era a sua parentela. Ela não diz. E ela não diz não porque ela não queria, ela não diz não porque esse não era o desejo do coração dela. Ela não diz porque Mardoqueu tinha falado para ela não declarar a sua parentela. E aqui a gente vai ver um primeiro grande segredo para a história das nossas vidas. Aqui a gente vai ver o primeiro grande segredo. Esther era rainha, mas ela permanecia debaixo da autoridade de quem sempre lhe instruiu. Não sei se você consegue entender. Esther era a rainha, a esposa do rei, porém, ela permanecia debaixo da autoridade de quem sempre lhe instruiu. E se você parar para ver, hoje nós vamos ver pessoas que estão falidas, isso no amplo sentido da palavra, espiritualmente, profissionalmente, sentimentalmente, pelo simples fato da história da vida delas, elas não darem ouvidos à liderança que elas estão submetidas. A gente precisa entender que Esther teve uma vida de sucesso, se você parar para ver, teve uma vida próspera, mas você precisa ver que em todos os atos da vida de Esther, ela dava ouvidos a quem sempre lhe instruiu. E você, para essa noite, precisa entender, se você quer ter uma vida como de Esther, a história de uma vida diferente, uma história de uma vida cheia de Deus, você precisa dar ouvidos a quem sempre lhe instruiu. E esse homem que eu estou falando, que orientava Esther, esse homem era Mardoqueu. E a palavra vai falar que ele salvou o rei de uma conspiração, queriam matar o rei. E nada foi feito por ele não vai ser recompensado. Você pode ver, ele não foi recompensado naquele momento. E então, ainda por cima, vai se levantar um homem chamado Amã, e agora ele vai ser príncipe. E esse Amã vai passar, e ele vai querer que todas as pessoas que estão ali se prostrassem a ele. E eu fico imaginando essa cena, porque eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar, porque senão eu não consigo entender. Amã passando, todo estiloso, era príncipe, todo mundo se prostrando, porém Mardoqueu não se prostrava. E passava Amã, todos se prostravam e Mardoqueu não se prostrava. E passava Amã, todos se prostravam e Mardoqueu não se prostrava. Ainda que não tivera sido recompensado, Mardoqueu não se prostrava. E então, vão perguntar a Mardoqueu, Mardoqueu, por que você não se prostra? Vocês podem ver depois. A expressão que ele vai usar, a única coisa que ele vai responder é: sou judeu.
Amã passava, todo mundo se prostrava, ele não se prostrava, e quando perguntavam por que ele não se prostrava, ele respondia: sou judeu. Essa expressão queria dizer muito, essa pequena expressão queria dizer muita coisa. Essa expressão queria dizer: não me corrompo, tenho valores. Ei, crente, na história da sua vida, querem que você se prostre às más conversações, querem que você se prostre a mentiras, querem que você se prostre a ideologia, mas você precisa entender que na história da sua vida, você tem que dizer: não me corrompo, tenho valores, e são os valores que estão na palavra, porque da palavra eu não abro mão, do evangelho eu não abro mão, das experiências que eu vivi eu não abro mão. E daí se vão me perseguir, e daí se não vão me recompensar pelo que eu fiz, a história da minha vida não está baseada naquilo que fiz bem e recebi por isso. A história da minha vida está baseada no que eu recebi sem merecer, que foi uma salvação em Cristo. Aleluia! Na história da sua vida você tem que entender que não se negocia valores. Ainda que eu não seja recompensado pelo que eu fiz, ainda que eu não receba aplausos pelo que eu fiz, a história das nossas vidas não está baseada nessas coisas. Está baseada no que recebemos sem merecer. Sem merecer. E agora então, Mardoqueu, sabendo dessa situação, vai até Ester. E ele vai até Ester e vai aconselhar Ester ir até a presença do rei. Ele vai aconselhar Ester ir à presença do rei. E aqui está outro ensinamento para a história das nossas vidas. Que conselhos você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? As muitas vozes da mídia, aos seus amigos. A história da vida de Ester foi próspera, porque além dela estar debaixo da autoridade de quem sempre lhe instruiu, ela escutava bons conselhos. Que conselhos você tem ouvido? Até porque, quando nós escutamos algo, preste atenção, quando nós escutamos algo, isso através da via da audição, vai até o sistema nervoso central, e aí tem umas estruturas do hipocampo, e isso faz o quê? Faz que a gente produza pensamentos. Vou resumir o caminho aqui para a gente entender mais fácil. Aquilo que você escuta, indiretamente produz pensamentos em você. Se você escuta maus conselhos, não tenha dúvida, você vai ter maus pensamentos. E a gente precisa entender, em meio a desse contexto na história das nossas vidas, que a Bíblia nos ensina o que devemos pensar. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, escolha, filtre os conselhos que você vai ouvir na história da sua vida. Os conselhos que eu estou ouvindo estão dentro da palavra? Escuto. Os conselhos que eu estou ouvindo estão dentro da direção do Senhor? Escuto. E o interessante é que ele vai falar isso para ela. Ele vai falar isso para ela. Porém, se você parar para ver, ele vai falar assim: olha, vai à presença do rei. E a expressão que ele usa é: se você não for, socorro virá de outra parte para os judeus. Ele vai usar a expressão: socorro virá de outra parte para os judeus. E a gente lê isso e a gente não entende muitas das vezes o que ele está querendo dizer. A gente não entende mais ou menos na nossa linguagem o que ele está querendo dizer, socorro virá de outras partes para os judeus. Mas eu vou explicar para você de uma maneira bem clara, prática, com palavras do cotidiano. O que ele estava querendo dizer era assim, ó:
Ei, Esther, preste atenção, se você não quiser ir, não tem problema não, sabe por quê? Porque eu confio no meu Deus e socorro vem da parte dele. E aí está outro segredo da história da sua vida, está em confiar em Deus. Tá tudo difícil, eu confio em Deus. A situação está apertada, eu confio em Deus. O decreto é de morte, mas eu confio em Deus, porque do meu Deus vem a provisão. Tá todo mundo falando assim, ninguém nunca nem viu isso acontecer. Ei, igreja, aí que é hora de dar glória a Deus, porque a palavra fala, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para os que os amam. Mal sabia Mardoqueu, e ele estava vivendo a experiência dos Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mal sabia Mardoqueu, e ele estava vivendo a experiência dos Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, 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 confia nele, tudo ele fará. O segredo na história da sua vida está em confiar. Confiar. A gente estava conversando isso ontem. Fabinho, lembra? Falando de confiança. Muitas das vezes nós temos uma conta na história das nossas vidas, algo tão simples, tão banal, e a gente começa a perder a confiança. A gente, o que vai acontecer? Começa a ficar preocupado. Mas se a gente parar para ver as experiências de homens da Bíblia, homens que estavam a ponto de perder suas vidas, e eles estavam cantando e orando na prisão. É essa a verdadeira essência da história da sua vida, que está em confiar em Deus. E aí então, Esther vai até a presença do rei. Quando ela chega na presença do rei, o rei lhe estende o cetro de ouro. E agora ela poderia pedir. Só que, sabe o que ela vai falar? Ela vai pedir a libertação para o povo? Não. Ela vai convidar o rei para um banquete. Olha aqui, com todo respeito, vou abrir aqui a palavra. Bem aqui, doideira, né, tio Paulo? Porque olha só, eu quero a libertação do povo. Eu tenho a oportunidade de pedir naquele momento. Mas eu vou convidar o rei para um banquete. Olha aqui que a gente fica pensando, o que está... Pede, aproveita. Só que a gente começa a ver e a entender que o verdadeiro servo de Deus, ele sabe a hora certa de falar e como falar. A gente precisa entender na história das nossas vidas que precisamos conhecer e saber a hora certa de falar e como falar. Nós vamos ver pessoas hoje que deixam de viver muitas promessas, muitas coisas, por não saber a hora certa de falar e como falar. Aí você vai falar assim, João Mateus está falando besteira. Olha lá em Números 14. Números 14 vai dizer que a terra prometida era uma promessa para o povo de Deus. Só que os murmuradores não entram na terra. Pelo quê? Pelo que eles falavam. Na história da sua vida, você precisa entender que você não tem que ser conhecido por um crente que não abre a boca, que abre a boca, por exemplo, para falar coisas ruins, que abre a boca para abrir murmurações, que olha as coisas desse ano e fala assim, está perdido mesmo, as coisas acabaram mesmo. Não, crente, saiba de uma coisa, na história da sua vida, você tem que ser conhecido, porque você abre a boca para falar as coisas do céu, você abre a sua boca para falar da palavra de Deus, a palavra manda cantar, você canta, a palavra manda você falar das coisas de Deus, você fala das coisas de Deus. E o interessante, que acaba o primeiro banquete, e quando acaba esse primeiro banquete, Amã volta todo feliz. Amã volta todo feliz. Crente que as coisas estavam dando certo para ele. Teve o primeiro banquete, vamos convidar para outro. Tá tudo beleza para mim. E aí quando ele está voltando, a palavra vai relatar que ele se encontra com Mardoqueu. E ele chega em casa. E ele vai falar com a sua mulher, olha, tudo vai bem, mas nada me satisfaz.
enquanto eu ver aquele Mardoqueu e ele não se prostrar. Ele fala, nada me satisfaz em ver esse Mardoqueu quando ele não se prostra. E aí, eu chego a uma conclusão, que a gente pode fazer uma analogia com os nossos dias de hoje. Amã vai se entristecer, porque ele vê que Mardoqueu não se prostra. Mesmo crendo que tudo estava dando certo para ele, ele vai se entristecer. Satanás hoje, ele pode estar se alegrando, crendo que as coisas estão dando certo para ele. Os homicídios aumentam. As mortes de todos os tipos aumentam. A violência aumenta. Satanás pode estar achando, crendo que as coisas estão dando tudo certo para ele. Prostituição aumenta, fornicação aumenta, toda essa gama de coisas estão aumentando, ele acha que está dando tudo certo para ele, mas quando ele passa pela rua Avenida Roberto Silveira, 181, deixa eu te dizer, ele vai ter que se entristecer, porque ele vai ver uma igreja que não se prostra, ele vai ver uma igreja onde o cansado sai cheio da presença de Deus, onde os que estão destruídos saem revigorados, onde aqueles que não creem saem crendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta ainda hoje. Ele vai ver uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. Ele vai ter que se entristecer. E o rei vai perder o sono. Estamos no capítulo 6. O rei perde o sono e vai ver que nada foi feito por Mardoqueu. E ele vai dizer, agora é a hora de honrar Mardoqueu. Agora é a hora de honrar Mardoqueu. E, se a gente parar para ver, aqui tem outro grande ensinamento. Porque, se a gente parar para ver com os nossos próprios olhos, o momento de Mardoqueu ter sido honrado foi lá atrás, quando ele fez a beneficência, quando ele fez algo de bom. O tempo, a gente ia achar que o tempo dele ser abençoado foi aquele tempo. A gente pode achar que atrasou muito. E aqui a gente precisa entender uma coisa para a história das nossas vidas. Eu vou sempre voltar no título. Aqui a gente precisa entender a respeito do tempo. O tempo não é nosso. E eu, todas as vezes que tiver oportunidade, também irei falar disso. Como um ex-ansioso, porque a gente viu a pregação, profetizando a linguagem da fé, não é isso? Como ex-ansioso, a gente precisa entender que o tempo não é o nosso tempo na história das nossas vidas. O tempo não é o tempo que eu acho que eu vou ser abençoado. É o tempo que eu tenho que ser abençoado. Não sei se você consegue entender. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. E no momento certo, Ele vai se lembrar. E agora, Ele vai abençoar Mardoqueu. E quando ele chega, ele vem Amã vindo, e ele estava no palácio, o rei, e vem Amã vindo. E ele vai chegar para Amã e vai falar assim, ei Amã, o que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada? O que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada? O que Amã vai pensar? Estou falando aqui como sou eu. Quem? Foi banquete 2 vezes com o rei. Pô, levantado, pá. Sou eu, pô. Matou no peito, achou que ia sair jogando. E a mãe vai falar assim, olha, rei, tira a veste real, coloca nesse homem. Monta ele no cavalo do rei. Coloca nele a coroa real. Rei, como é que é? Não, tira a veste real, coloca nele. Monta ele no cavalo do rei. Coloca nele a coroa. E ainda por cima, manda então um homem sair pela cidade, um dos príncipes maiorais, falando assim, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. O rei, peraí, não esquece nada disso não. E sabe com quem você vai fazer isso?
Faz com Mardoqueu, aleluia. Faz com Mardoqueu. Deixa eu te dizer, a fidelidade de Mardoqueu fez algo impossível acontecer na vida dele. Deixa eu te dizer, a tua fidelidade vai fazer o impossível acontecer na tua vida. À medida que você for fiel na história das suas vidas, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Céus se abrem, muralhas caem, mar é aberto, o impossível começa a acontecer, mediante que você vê que vale a pena na história da sua vida ser fiel. E aí, você vai entender, você vai olhar e vai ver, Amã, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E aí, eu fico me imaginando, estou conjecturando aqui agora para vocês entenderem. Eu estou conjecturando, isso não está escrito que eu vou falar. Eu fico imaginando as pessoas que sabiam, porque tinham pessoas que sabiam o plano de Amã. Sua mulher, seus amigos. E eu fico imaginando eles falando assim: ei, Amã passando pela cidade, não era esse que você queria enforcar? E ele respondendo, estou conjecturando, tá, gente? Depois não corta aí não, que vamos falar, cortou, tá falando direito. Não era esse que você queria enforcar? E ele respondendo, mas foi decreto do rei. Não era esse Amã que você queria matar? Ele, mas foi decreto do rei. Ei, Amã, não era esse que você tinha armado todas as coisas para acabar com a vida dele? Mas foi decreto do rei. Eu conjecturei para que você possa entender uma coisa, para que eu possa falar uma coisa para você e você venha entender dentro dessa analogia. Os decretos de Deus na sua vida, não há ninguém que possa parar. Não há médico, não há juiz, não há policial, não há bandido. Ei, os decretos de Deus para a sua vida, não existe homem que possa parar. Aí você vai me dizer, ei, João Mateus, não existe decreto na minha vida, não existe bênção de Deus para a minha vida. Como não, geração eleita, olha o que a palavra fala a seu respeito em Jeremias 29. Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o que a Bíblia vai falar em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo converge em Cristo. Em Cristo você é abençoado, em Cristo você tem decretos de vitória, em Cristo você tem salvação. Os decretos de Deus para você vão se cumprir. E agora então, a gente vai chegar em um dos capítulos que nós lemos, versículo 6:12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa. Eu vou ler o primeiro que a gente leu para a gente entender. 3, versículo 2, diz assim: e todos os servos que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam. Desse versículo eu explorei que ele não se prostrava. Porém, também nesse versículo, a gente vai ver uma coisa muito interessante. No início da história, onde ele estava, na porta do rei. Ele estava na porta do rei. Além de não se prostrar, que foi o que a gente explorou. Depois disso, discorremos sobre o livro. E agora chegamos no capítulo 6, versículo 12. E agora Mardoqueu já tinha sido abençoado, honrado. E olha o que a palavra vai falar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Você consegue entender? Quando ele não tinha nada na história da sua vida, ele estava na porta do rei. Quando ele foi honrado, ele foi para a porta do rei. E onde você quer chegar com tudo isso, João Mateus? O que você quer falar com tudo isso, João Mateus? O que você quer dizer com isso? Na porta do rei, ele estava antes na porta do rei, agora também está na porta do rei. Eu não sei se você consegue entender, mas falando de uma linguagem bem simples, clara e prática, para você entender isso aqui.
Eu quero que você entenda uma coisa. Com alegria na porta do rei. Sem alegria na porta do rei. Com dinheiro na porta do rei. Sem dinheiro na porta do rei. Com esperança na porta do rei. Sem esperança na porta do rei. Aprovado na porta do rei. Desaprovado, está arrependido, mas na porta do rei. Não saia da onde Deus te colocou, porque aonde Ele te colocou é onde Ele vai te honrar. Dentro dessa sua casa aí, onde você está todo mundo falando assim, está perdido, é aí onde Ele vai te honrar. Não saia da onde Deus te colocou, porque no lugar que Ele te colocou é o lugar que Ele vai te honrar. E aí então, ele foi para a porta do rei. E a gente consegue ver uma coisa aqui interessante. Muitas das vezes na história da nossa vida, a gente fica pensando nos erros do passado da nossa história, projetando a nossa vida lá no futuro. E a gente precisa entender uma coisa: não é sobre onde você estava, nem sobre onde você vai chegar, é sobre onde você está. O que é isso, João Mateus? Você precisa entender que no lugar onde você está, é o lugar onde Deus vai te honrar. Mas no lugar onde você está agora, é o lugar também que Ele vai te usar. Você precisa entender que na sua faculdade Ele vai te honrar, mas Ele também quer te usar para você ser canal de bênção. Dentro da tua casa Ele vai te honrar, mas você precisa entender que você não vai servir a Deus sozinho na tua casa não. A tua família vai servir também. Você precisa entender que onde você está Ele vai te honrar, mas aí também Ele quer te usar. Na história da sua vida você precisa entender que não importa a situação, você ainda continua sendo servo de Deus e você tem que ser usado por Ele. Não se conforme em ficar sozinho servindo a Deus na sua casa. Não se conforme a ser o único amigo na roda de amigos do colégio que fala de Deus. Você precisa entender que Deus vai te honrar ali, mas Ele também quer te usar aí. E para terminar, se os instrumentistas quiserem vir. Obrigado, o pessoal da treinada. 3 minutos eu já passo o microfone. Entenda. Obrigado, viu? Entenda que o capítulo 10 vai falar a respeito da exaltação de Mardoqueu. E a gente vai ver também que Mardoqueu, na sua história, ele vai receber um anel. Ele vai receber uma aliança. E o que você está querendo dizer hoje, João Mateus, com isso? Deus hoje quer fazer uma aliança com a sua vida. Deus hoje quer fazer uma aliança com você, que na história da sua vida tem andado por muitos caminhos, tem andado por muitos lugares, tem andado por lugares onde você mesmo sabe que não deveria estar. Deus hoje quer te dar um anel, uma aliança e dizer, tem um compromisso contigo. E o interessante é que Ele não recebe só uma aliança de compromisso, um anel. Ele recebe também uma veste de linho. E uma veste de linho nessa época somente a realeza tinha. Uma veste de linho era um presente de muito valor. Uma veste de linho é algo que não era qualquer um que podia dar. Ele recebe um anel e recebe uma veste de linho. E o que você quer dizer com isso? Deus essa noite quer te dar uma aliança, quer fazer uma aliança contigo. Mas Ele também quer te dar um presente. Você fala, é mesmo um presente? Pô, um presente é bom, né? Ele quer te dar algo que homem nenhum pode te dar. Um presente muito caro. Sabe o que é isso? Uma salvação. Uma vida eterna.
Essa noite Ele quer fazer uma aliança contigo na história da tua vida. E quer te dar algo que homem nenhum pode te dar. Homem nenhum pode comprar para você. O que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para que hoje você tivesse a história da tua vida transformada. Foi para que hoje você tivesse esperança. Foi para que hoje você possa dizer que é mais que vencedor em Cristo. A história da sua vida não vai ser a mesma mais no dia de hoje. Porque Deus quer fazer aliança contigo e te dar uma veste para que você more no céu. Essa veste é o presente da salvação. Estou fazendo uma analogia. E para terminar, vou fazer uma pergunta. Aonde estava Vasti nessa história? A história de Vasti acaba no capítulo 1. Sabe quando? Quando ela nega o convite do rei. A história de Vasti acaba quando ela nega o convite do rei. Você não vai mais falar de Vasti? Deixa eu te dizer, não nega o convite que Deus tem para a sua vida essa noite, não. Não negue o que Ele tem para você essa noite, não. Não negue o que Deus tem para você, não. Não acabe com a história da sua vida assim, não. Você precisa entender que na história da sua vida, à medida que você exercer todas essas coisas que foram faladas aqui, em Cristo Jesus, exercer em Cristo Jesus, você será mais que vitorioso. A gente vai cantar um hino aqui, é algo que espelha um pouco do que eu queria falar agora como conclusão no final, e não irei falar, vou deixar o hino falar. Algo novo, você que precisa viver algo novo na história da sua vida, você que tem andado por caminhos que não devem ser andados. É o que Jesus tem para você, algo novo, novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Glória a Deus, aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
poderoso.